Graças a Deus, queridos, a paz do Senhor a todos. Amém, amados. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos fazer aqui uma breve leitura dentro desse capítulo. Louvado seja Deus. Glória a Deus pela nossa igreja, né? Nossa igreja, uma igreja viva, uma igreja consciente do seu papel na sociedade. E era meu sonho de consumo, eu revelo para vocês, era meu sonho de consumo um dia congregar numa igreja onde essas coisas pudessem acontecer, onde a sociedade pudesse também, além de ser abençoada espiritualmente, pudesse ser abençoada materialmente. E eu estou maravilhado, né, de estar no meio de vocês. Louvado seja Deus. Atos, capítulo de número 4, a partir do verso 1, vamos ler a palavra do Senhor. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que fazer em contrário. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, existe um jargão, uma máxima, né, que é muito comentada, assim, que é muito comentada no meio evangélico, que diz que a Bíblia ela nos fala a cada dia ou a cada hora de uma forma diferente. Às vezes o mesmo texto nos fala em momentos diferentes, de formas diferentes. Eu não sei até que ponto esse jargão está correto. Eu talvez prefiro me apegar à seguinte linha de pensamento. Eu prefiro dizer que, na verdade, não é a Bíblia que sofre mutações ou que se molda às demandas do coração humano. Eu entendo que somos nós, com todas as variações de ânimo, com todas as mudanças de estado de espírito, que nós a cada dia, né, somos acometidos. São essas mudanças, são essas variações que nos fazem nos fazem irmos à palavra de Deus e vermos de forma diferente aquilo que ali está registrado. Por exemplo, quando eu estou com o meu coração entristecido, eu vou à palavra de Deus como alguém com o coração entristecido, e muitos textos não saltam aos meus olhos, mas aqueles que ministram a um coração entristecido, esses textos eles saltam, eles falam profundamente, porque o meu coração está entristecido e os meus olhos se fixam naqueles textos que procuram ministrar algo para me consolar. Quando eu estou com o coração alegre, eu vou ler a palavra
e de repente vão saltar aos meus olhos versículos que ministram a alguém que está com o coração alegre. Talvez em outras circunstâncias eu tenha passado por esses mesmos versículos e eles não tenham falado tão fortemente ao meu coração, mas nessa ocasião, de acordo com o meu estado de espírito, eu vou à palavra e aquilo que de repente não havia me falado tão fortemente antes, agora salta aos meus olhos. E por aí vai. Se eu estiver, por exemplo, ansioso, se eu estiver preocupado, se eu estiver atribulado, seja qual for o sentimento que esteja me envolvendo, quando eu vou à palavra, eu vejo a palavra sempre ministrando algo ao meu coração. Então eu não sei se é bem a palavra que se modifica para falar ao meu coração. Eu acho que é a forma como eu estou diante da palavra, e aí algumas coisas falam de uma forma mais intensa e outras de forma menos intensa. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu compartilhei com os irmãos alguns dias atrás, acerca de uma experiência que eu tive com Deus, quando eu estava lendo a palavra do Senhor no livro de Jó. Alguns irmãos que estavam aqui no culto da família, os irmãos ouviram essa experiência. Eu estava na minha casa e meditando na palavra de Deus, especificamente no livro de Jó, e logo no início do livro, eu pude ver ali Deus fazendo um desafio a Satanás, utilizando a pessoa de Jó. Deus desafiava Satanás, e o objeto desse desafio era um homem chamado Jó. Enquanto eu lia aquilo, Deus falando, olha, tem visto meu servo Jó, sabe, Deus tecendo um monte de comentários acerca da fidelidade, acerca do caminho de retidão, de prudência que Jó caminhava, Deus tecendo muitos comentários diante de Satanás. De repente me veio uma pergunta ao coração. A pergunta foi a seguinte: Rubens, você poderia ser usado por Deus para desafiar Satanás? E naquele instante eu tremi, queridos, eu tremi, porque eu confesso a vocês, eu não consegui dar aquela resposta com a prontidão que nós deveríamos dar. Muitas coisas passaram pela minha mente, e na verdade o final de tudo foi que eu não me senti seguro para dizer que Deus poderia me usar da forma como Ele usou a Jó para desafiar Satanás. E vivendo todo aquele dilema ali, chorando, por não me sentir suficientemente seguro para poder declarar aquilo, talvez aqui. E aí, eu abro meu coração para vocês, talvez aqui na igreja, se o pastor, por exemplo, numa das suas ministrações, dissesse: quem aqui se garante ser usado por Deus para desafiar Satanás? Talvez eu até mecanicamente levantasse minha mão, porque às vezes a gente faz as coisas de forma mecânica mesmo, às vezes nós adoramos mecanicamente, às vezes nós oramos mecanicamente. Isso não é bom, não devia acontecer, mas na verdade isso acaba acontecendo em algum momento. Fazemos coisas mecanicamente, mas quando estava eu e o Senhor naquele quarto e ninguém mais, não havia motivos nenhum para ser impulsionado por qualquer atitude mecânica. E aí eu ali chorando e falando com Deus, a minha insegurança de declarar que eu estava pronto, isso nasceu então uma necessidade no meu coração. E a gente precisa ser mesmo confrontado pela palavra, porque a palavra, ela na verdade é aquilo que vai nos refinando, né? Tem pessoas que de repente já leram a palavra muitas vezes e hoje já parece que não há mais necessidade de ler. Você de repente convida essa pessoa a ler e a pessoa diz: olha, eu já li tantas vezes, eu já sei de qual é salteado que está lá. Mas queridos, é em momentos assim que a gente, em contato com a palavra, nós somos desafiados, o Espírito Santo entra em ação e nos desafia, e o interesse genuíno de Deus é nos refinar, é nos burilar mesmo, é fazer de nós servos e servas, homens, mulheres, jovens e crianças, cada vez mais parecidos com o coração do Pai, com o coração do Senhor. E aí, meditando em tudo aquilo, vivendo aquela experiência, gerou-se essa necessidade do meu coração, e eu fui buscar algumas respostas na Bíblia, e eu amo a Bíblia pela sua
sua multicapacidade, né? De trazer assim a sua capacidade múltipla de trazer a nós respostas, orientações. E nessa minha busca, eu me deparei aqui com esse texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, livro que por várias vezes eu li. Eu acho que eu já li Atos dos Apóstolos mais do que os outros livros da Bíblia. Eu tenho assim uma admiração especial, gosto de toda a Bíblia, mas eu tenho uma admiração especial pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Já li várias vezes essa passagem, mas dessa vez, esse versículo de número 13 saltou aos meus olhos. Estava lendo, cheguei no capítulo 4, continuei lendo, quando chego no versículo 13, esse versículo salta como nunca havia saltado. Mais uma dessas experiências que a gente tem assim, fica se perguntando: meu Deus, como é que eu não havia visto isso antes? Talvez porque eu não havia ido à Bíblia com a necessidade que eu estava naquele momento. E aí, queridos, o verso 13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Lendo esse texto aqui, eu pude ver algumas coisas maravilhosas. O contexto aqui: dois simples homens de Deus, simples no sentido assim do que a sociedade, né, enxerga acerca de importância, acerca de grandiosidade, de grandeza. E aqui dois homens simples, dois homens de Deus ensinando acerca da ressurreição em Cristo. De repente esses dois homens são confrontados pelas autoridades ali daquele local. Era um sumo sacerdote, os outros sacerdotes, os anciãos, os saduceus, todo o sinédrio ali diante daqueles dois homens de Deus, eles querendo fazer com que os dois homens de Deus fossem intimidados e parassem de ensinar acerca da ressurreição. E aqueles homens diante daquele sinédrio, daquela multidão de autoridades ali, aqueles homens não recuaram, e um deles, Pedro, levantou a sua voz e começou a declarar coisas profundas, coisas preciosas, coisas marcantes, coisas impactantes. E após concluírem ali, aqueles homens, aquele sinédrio, todas aquelas autoridades, elas estavam boquiabertas diante do que estavam vendo. Porque primeiro, eles tomaram conhecimento de que aqueles dois homens eram homens indoutos e iletrados. Eram homens que não tinham uma certa formação. Eram homens que, pelo menos naquele contexto, faziam parte de uma parcela da sociedade que poderíamos dizer uma parcela insignificante. E de repente aqueles dois homens falam de uma forma tão surpreendente, de forma a deixar os sábios de Jerusalém maravilhados, boquiabertos. E é interessante que o texto continua. E aí o texto diz assim, olha: e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Pronto, está revelado o segredo. Por que dois homens indoutos? Por que dois homens iletrados? Por que dois homens que faziam parte da parcela insignificante daquela sociedade puderam fazer coisas que deixassem o sinédrio de boca aberta? Porque eles estiveram com Jesus. Queridos, e quando nós estamos com Jesus, nós somos potencializados. Jesus tem essa capacidade de pegar aqueles que, de repente, para a sociedade são insignificantes, que não têm valor nenhum, e Ele tem poder para pegar pessoas desse tipo e fazer com que essas pessoas sejam instrumentos nas mãos dEle para maravilhar multidões. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que aqui na nossa igreja existem muitas histórias de pessoas que eram insignificantes,
pessoas em que de repente os vizinhos, os parentes olhavam, meneavam assim a cabeça e não davam nada. E hoje, essas mesmas pessoas, após terem estado com Jesus, essas mesmas pessoas são usadas por Deus para deixar outras maravilhadas. Ontem eu estava conversando com o irmão Rosalvo, ali na porta dele. O irmão Rosalvo estava me contando a experiência, o testemunho dele, né? Rapidamente ele me contando o testemunho. E queridos, eu sei que praticamente todo mundo deve conhecer, mas o irmão Rosalvo foi assim, sabe, um alcoólatra mesmo, alguém que ele falou assim: pastor Rubens, eu bebia, e não era brincadeira não era aquela coisa, eu bebia mesmo. O irmão Rosalvo vivia largado aí pelas ruas, dormindo debaixo das marquises, sabe. Irmão Rosalvo deve ter decepcionado muita gente. Ele deve ter decepcionado a ele mesmo muitas vezes, porque ele mesmo disse que várias vezes, quando ele estava num estado lastimável, ele era internado, e lá no hospital ele tomava a decisão de não voltar mais a beber, mas quando ele saía de lá, era a primeira coisa que ele ia fazer, ele voltava a beber. Então ele decepcionava a ele mesmo, e ele decepcionava a muitas outras pessoas. Mas aí ele estava contando como é que as coisas aconteceram na vida dele, como Jesus entrou, e a partir do momento em que ele passou a estar com Jesus, ele começou a contar as experiências dele agora como alguém que caminha com Jesus. E eu mesmo, queridos, estava ali maravilhado. Ele estava falando e as lágrimas descendo dos meus olhos. Jesus, como tu és maravilhoso. Um homem desse que vivia na sarjeta, um homem desse que vivia e ninguém dava nada por ele. Ninguém não, eu creio que os homens de Deus, as mulheres de Deus, pessoas que são preenchidas com o amor de Deus, olhava e via ali alguém valoroso, valioso para o Senhor. Mas a sociedade mesmo, afora essas pessoas que nós falamos, com certeza olhava para ele e o via como alguém insignificante. Hoje o irmão Rosalvo abre a sua boca, começa a falar das maravilhas de Deus e nos deixa maravilhados. Muitos aqui também, se nós fôssemos ouvir a história de vida, estava, sabe, impressionada, maravilhada com o que Deus estava fazendo. É assim que Deus trabalha, queridos, é assim que Deus faz. Ele nos transforma e faz com que nós sejamos assim, instrumentos nas mãos dele, para maravilhar multidões. E aqui, queridos, nesse texto, um texto que fala sobre o que aconteceu com pessoas que estiveram com Jesus, a ousadia que passou a ser a marca do caráter de homens, por exemplo, como Pedro, em que em outras circunstâncias, esses mesmos homens, e especialmente Pedro, ele mesmo havia se acovardado em vários momentos em que ele precisou usar de ousadia e de coragem, e ele retrocedeu e foi covarde. Mas agora, Pedro, ousado, se levantava, sem se deixar intimidar, e falava tudo quanto Deus colocara no seu coração. Então andar com Jesus faz com que nós nos tornemos pessoas diferentes. E eu quero, antes de continuar essa mensagem, eu já quero preparar o teu coração, meu querido amigo, minha querida amiga, você que de repente aí está vivendo em meio a um dilema, está vivendo em meio a um caos emocional misturado com espiritual, sabe? Você que de repente tem se esforçado para tentar ser um instrumento produtor de maravilhas para as pessoas que te cercam, e tudo que você tem conseguido ser é um instrumento produtor de decepções. Você que de repente tem tentado melhorar, tem tentado, sabe, gerar, produzir alegria no coração da sua mãe, da sua esposa, do seu pai, do seu esposo, e tudo que você consegue, na verdade,
é causar decepção. Eu quero te dizer que aquele que se encontra com Jesus e anda com Jesus, ele recebe todos os recursos para poder ser essa pessoa que vai deixar de causar decepção e vai passar a maravilhar as multidões. A Bíblia nos fala acerca de duas pessoas que estiveram com Jesus, quando Jesus já havia morrido e ressuscitado. Jesus apareceu a alguns discípulos, e dois desses discípulos voltavam para casa, desanimados, cabisbaixos, um semblante de derrotados, porque o Cristo, o Rei, em que eles depositaram toda a confiança, toda a esperança, esse Rei havia morrido, e eles voltavam para casa desolados. De repente Jesus se apresenta no meio deles, e Jesus começa a caminhar com eles, e vai caminhando, e eles vão se deslocando de Jerusalém até Emaús, uma pequena aldeia que ficava muito próximo de Jerusalém, e eles vão caminhando, aquele trio vai caminhando, e Jesus vai ministrando, mas eles não sabiam que era Jesus que estava ali. Jesus ia falando, eles iam ouvindo, a conversa estava tão gostosa que quando chegaram diante da casa dos dois discípulos, os discípulos pediram: fica conosco, já se faz tarde, fica conosco. E Jesus decide entrar ali, e eles se assentam, e quando eles vão se alimentar, quando Jesus vai partir o pão, Jesus dá graça, e naquele instante, os olhos deles, dos dois discípulos, são abertos, os olhos espirituais são abertos, e eles veem que aquele que estava ali era Jesus. E naquele momento Jesus desaparece, e aí um diz para o outro, talvez Cleopas tenha dito para o outro: por acaso não ardia o teu coração quando ele falava conosco? Queridos, uma das características, um dos resultados comuns na vida de quem está com Jesus é a possibilidade de sentir uma alegria transcendental. Sabe, uma alegria que nos faz suplantarmos, que nos faz enxergarmos a mais intensa dor, e simplesmente por conta dessa alegria nos envolvendo, nós somos inteiramente anestesiados. Uma alegria que nos faz olharmos para a mais profunda decepção, para aquilo que de repente foi como um punhal afiado que penetrou o nosso coração e nos machucou. Mas quando nós sentimos a alegria daquele que faz arder o nosso coração, daquele que põe em chamas a nossa alma, mas não para destruí-la, para refiná-la, quando nós sentimos essa alegria, seja qual for a decepção, seja qual for o sentimento que estava nos despedaçando, nos dilacerando, esse dispensamento, esse sentimento acaba caindo por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhar com Jesus nos dará a possibilidade de sentirmos uma alegria que faz toda a diferença. Aquela alegria que faz com que a gente sinta como que se um peso de glória, um peso maravilhoso, não é um peso esmagador, mas é um peso que nos envolve. Sabe, aquele tipo de alegria que faz com que as lágrimas quentes comecem a banhar o nosso rosto, e a gente não consegue pará-las, a gente não consegue refreá-las, elas vão descendo, e tudo que a gente consegue fazer é simplesmente balançar a cabeça como alguém que na verdade não se sente digno, mas que está sendo visitado e preenchido com a graça, com a alegria do Senhor. Qual foi a última vez que você sentiu essa alegria? Qual foi a última vez que você foi
envolvido pelo aquele peso de glória, aquele peso que vem como resposta de uma adoração que sobe como um cheiro suave, chega até as narinas de Deus, e ao chegar lá, e o Senhor, ao sentir esse cheiro agradável, Ele começa a procurar a fonte dessa adoração, e quando Ele encontra a fonte dessa adoração, Ele manifesta esse peso de glória em forma de alegria. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Sabe que o Senhor, Ele sente um prazer tão grande em derramar essa alegria sobre nós. Sabe que há uma expectativa no coração dEle em estar fazendo de tempos em tempos isso, nos dando esta experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Andar com Jesus nos faz sentirmos uma alegria que vai fazer toda a diferença na forma como nós encararemos os desafios da vida. Eu não quero dizer que essa alegria vai mudar as coisas, eu não quero dizer que essa alegria vai resolver todas as coisas, mas eu quero dizer, e digo isso com convicção, de que essa alegria, ela vai te fazer enxergar esses desafios de forma diferente. Queridos, e quando a gente começa a enxergar os desafios de forma diferente, sob a ótica de Deus, a gente vai começar a entender que todo e qualquer desafio diante de nós, uma vez que nós estejamos andando com o Senhor, esses desafios, eles apenas são lixas que Deus usa para remover as rebarbas da nossa vida, aquelas coisas que querem se agregar a nós e querem, sabe, como parasitas, querem ficar agregados em nós e roubar a aparência de alguém que já foi completamente lavado pelo Senhor. São desafios que servem como lixas para remover essas rebarbas. Então, uma das manifestações reais na vida dos que andam com Jesus é a oportunidade de sentir a alegria, uma alegria que faz toda a diferença. E você precisa desejar isso, e você precisa ansiar, e você precisa buscar isso, você precisa fazer com que, de alguma forma, se desprenda de você uma adoração que fará com que Deus lhe responda, ministrando um bálsamo, proporcionando gozo. A Bíblia também nos fala de um certo moço que esteve com Jesus, e quando ele esteve com Jesus lá em Jericó, seu nome era Bartimeu, aquele moço era cego, ele era cego fisicamente, e quando ele esteve com Jesus, ele passou a enxergar, as escamas que obstruíam a sua visão caíram, e ele passou a enxergar. E essa também é uma das qualidades da vida de quem anda com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, nós temos a possibilidade, a oportunidade de termos as escamas, principalmente as escamas espirituais, removidas dos nossos olhos. E aí, queridos, nós não viveremos apenas limitados ao que ocorre na dimensão física, nós também acessaremos a dimensão espiritual, e aí nós viveremos na realidade absoluta. Por que eu digo realidade absoluta? Porque existem pessoas que dizem que aquilo que os seus olhos estão vendo, como essas coisas materiais, isso é a mais pura realidade. Pessoas que na verdade não acreditam em atitudes de fé, que não creem em coisas do mundo espiritual, pessoas que dizem que a realidade nua e crua é aquilo que os nossos olhos físicos conseguem enxergar. Mas eu tenho convicção de que essa realidade que os nossos olhos conseguem enxergar é uma realidade relativa,
ela não é a realidade absoluta. Porque não existe apenas a dimensão física, existe a dimensão física e existe a dimensão espiritual. E se nós quisermos realmente enxergar a realidade absoluta, nós precisamos nós precisamos ter acesso a essas duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. E quando nós andamos com Jesus, Jesus remove as escamas que obstruem a nossa visão espiritual. E assim a gente passa a enxergar assim as coisas espirituais também. E aí nós passaremos a enxergar a realidade absoluta, a verdadeira realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido amigo, minha querida amiga, existem muitas coisas que acontecem na sua vida e que são coisas que esmagam os teus sonhos, esmagam os teus sentimentos, são coisas que sugam todas as suas forças, coisas que acontecem que fazem com que você volta e meia pense até em dar cabo da sua própria vida, coisas que acontecem que fazem com que você de repente enxergue como a única saída a morte. Mas eu quero te dizer que você precisa conhecer a dimensão espiritual. Eu quero te dizer que por Jesus, estando com Ele, você conhecerá, você enxergará coisas que farão com que você entenda que não há motivos nenhum para você se desesperar. Não há motivos nenhum para que você esteja se sentindo no final do túnel. Porque com Jesus não existe final de túnel, não existe fundo do poço. Com Jesus a realidade não está apenas limitada ao que os nossos olhos veem. Vocês devem conhecer a história de um moço chamado Geazi. Quando ele e o seu discipulador, o profeta Eliseu, eles estavam cercados com um exército poderoso, a toda a volta, um exército poderoso, não havia, humanamente falando, fisicamente falando, não havia possibilidades de escape. Aquele moço estava angustiado, perturbado, aquele moço já estava enxergando o fim de tudo, mas alguém que estava do lado dele, que havia aprendido a acessar a dimensão espiritual, esse alguém estava vendo coisas que esse discípulo não conseguia enxergar. Aí Eliseu vendo o desespero daquele moço, Eliseu diz: Senhor, abra os olhos desse moço, remova essas escamas, mostra para ele a verdadeira realidade. Quando as escamas caíram, aquele moço viu que aquele exército que estava ali diante deles não era nada diante do exército celestial, que estava, louvado seja Deus, preparado para guerrear e para estabelecer a vitória. É isso, queridos, é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Você que de repente tem aí, sabe, tem sido jogado de um lado para o outro, tem sido como que se fosse uma bola de lã nas patas de um gatinho assim, como se Satanás estivesse brincando com a sua vida, jogando para lá e para cá. Jesus quer te fazer enxergar coisas que te farão começar a pensar e a sonhar de uma forma muito maior do que os teus olhos físicos têm te levado a enxergar e a sonhar. Então, quando nós andamos com Jesus, nós temos a possibilidade de, mesmo nos momentos mais difíceis, sermos abrangidos pela mais profunda e transcendente alegria. Aquela alegria que invade o nosso interior, sabe, que às vezes dá vontade de a gente dizer para Deus: para, Senhor, para, Deus,
de tão forte, de tão lindo. Quando nós andamos com Jesus, Ele também faz com que as escamas espirituais sejam removidas dos nossos olhos e a gente consiga enxergar a mais pura realidade. Quando nós andamos com Jesus também, o Senhor, Ele faz milagres como Ele fez, por exemplo, com um moço que estava lá na sinagoga, em um sábado, e tinha a mão mirrada, ele tinha a mão atrofiada, parece que os nervos não conseguiam comandar, e a mão dele era mirrada, e Jesus chama aquele moço ali para o meio, e simplesmente libera um poder curador, e aquela mão daquele moço que era atrofiada, que era mirrada, aquela mão simplesmente se abre, se estende, e passa a ser uma mão normal. Quando nós também andamos com Jesus, nós aprendemos, nós somos impulsionados a sermos liberais, nós somos impulsionados a querer, a desejar abençoar os outros, a ter a mão aberta, aquela mão que era atrofiada, aquela mão que era raquítica, que era mirrada, que era fechada. Com Jesus, queridos, nós começamos a ser impulsionados a querer compartilhar e a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas atitudes. Glória a Deus. Tem pessoas que, se tiverem que atravessar o Rio Negro a nado aí, com um sorrisal na mão, chega do outro lado e o sorrisal continua intacto. Tem a história de uma garotinha que um dia recebeu uma moeda do seu pai, estava brincando com aquela moeda, e ela estava com um potinho de plástico nas mãos. O pote de plástico tinha a boca assim um pouco estreita, e ela jogou a moedinha lá dentro, e de repente ela enfiou o bracinho para pegar a moeda, e ela conseguiu pegar a moeda, mas na hora de puxar o braço não saía, e ela ficou ali em agonia, porque ela não conseguia mais tirar o bracinho de dentro daquele vaso, e ela começou a chorar, e o pai veio ver o que estava acontecendo, e viu que a mãozinha da criança estava presa dentro do vaso. E de repente o pai começou a fazer algumas perguntas, e ele entendeu que a criança havia jogado a moedinha ali dentro e tinha colocado a mão para pegar a moeda de volta. E aí o pai teve uma ideia: filha, solta, abre a sua mãozinha e solta a moeda. E aí a criança, querendo resistir àquilo, mas o pai falou: pode soltar a moeda, depois papai pega de volta. E quando abriu a mão dela conseguiu sair livremente. Às vezes a gente fica preso, porque precisamos que essa nossa mão se abra. Ela de repente está mirrada, e é importante que Jesus, no nosso caminhar com Ele, faça esse milagre. Quantos aqui querem a cada dia mais terem a mão estendida para abençoar? E quando eu digo para abençoar, eu não quero aqui dizer que vocês deve tão somente abençoar os cofres da igreja. Isso a gente sabe que é bíblico, é ordenança bíblica. Mas também aquele desejo de quando a gente vê um irmão, que a gente tem conhecimento de que aquele irmão está vivendo algum momento difícil, um tempo de dificuldade, e aí a gente tem aquele prazer, a gente é impulsionado porque fomos curados daquela mão mirrada. A gente tem prazer de chegar para aquele irmão e abençoar aquele irmão, sem que ninguém precise saber, sabe? A gente abençoa, e isso gera um fortalecimento tão grande na vida da igreja, quando a gente aprende a ver isso, sem contar que isso traz benefícios para nós também. Mas eu não quero focalizar as respostas, os benefícios, eu quero focalizar as atitudes, porque são elas que evidenciam e exaltam o nome do Senhor, sabe? Mas isso gera uma vida tão poderosa no seio da igreja, quando você tem conhecimento de que aquele irmãozinho que ficou desempregado,
está passando dificuldade, você não tem condições de resolver todo o problema, mas você tem condições de chegar e comprar um frango, e chegar ali na surdina, irmão, está aqui, eu trouxe, sabe, quando a igreja começa a ser contagiada com isso, queridos, o céu se abre sobre a vida dessa igreja. Glória a Deus. Procure colocar isso em prática. Deixe o Espírito Santo te falar, deixe Ele te revelar, e não deixe o teu coração endurecido, quando Ele ministrar ao seu coração acerca de algo que você deve fazer. Isso vai trazer muitas bênçãos. Mas existem muitas coisas que acontecem quando alguém caminha com Jesus. Por exemplo, Zaqueu, quando ele teve a oportunidade de encontrar e caminhar com Jesus, ele foi tomado de um desejo muito grande de restituição. Às vezes nós badalamos muito aqui a ideia de que tudo que nós perdemos quando nós estávamos lá sob as garras de Satanás, agora com Deus nós vamos ver a restituição. Deus vai restituir, e eu creio que Deus é poderoso para restituir, e até muito mais do que nós tínhamos. Mas uma coisa nós precisamos ter a atenção inicial, é que quando, queridos, nós nos encontramos com Jesus e passamos a caminhar com Jesus, a gente precisa ter em mente que nós fizemos muitas coisas que vão ficar, sim, na memória de Deus. Isso vai ser lançado para trás, no mar de esquecimento. São coisas que, com relação à nossa salvação, essas coisas elas não farão nenhuma diferença mais. O Senhor vai lançar no mar do esquecimento. Mas existem coisas que nós fizemos no nosso passado e que machucaram o coração de pessoas que nós amamos, machucaram, criaram feridas. E quando a gente vê a história de Zaqueu, a gente aprende um princípio que é importantíssimo. Zaqueu, quando ele teve encontro com Jesus, ele foi tomado de um desejo de restituir todo o mal que ele havia feito para a sociedade, todo o mal que ele havia cometido. Olha, eu quero restituir tudo que porventura eu tenho tirado das pessoas, até 4 vezes mais. Eu desejo dividir os meus bens, a metade dos meus bens com os pobres. Ele foi tomado por um desejo de restituir. E Jesus, ele falou: olha, a salvação entrou nessa casa. Você de repente hoje está aqui, mas talvez você tenha feito coisas que tenham entristecido muito outras pessoas. Que tal, agora que você está curado, que você está caminhando com Jesus, que tal você promover ações que vão pelo menos equalizar aqueles prejuízos emocionais, sentimentais que você provocou? Que tal você olhar para aquela mãe que sofreu tanto quando você andava pelo mundo, drogado, alcoolizado, dando preocupações? Que tal você desejar e se esforçar para amar essa tua mãe e demonstrar esse amor como você nunca fez antes? Que tal, esposo, você decidir agora restituir os anos que de repente você acabou consumindo e roubando, através de atitudes de um mundano, coisas que você fez que machucaram o coração da tua esposa? Que tal agora você tomar uma decisão, haja vista que você agora anda com Jesus, uma decisão de restituir e fazer isso em forma, de muita expressão de amor, de carinho, de dedicação para com os filhos? Quantas vezes de repente alguém roubou momentos preciosos dos filhos, momentos que não voltam mais, mas você pode, enquanto tem tempo, você pode fazer coisas que vão serem traduzidas como uma restituição.
Então, quando nós caminhamos com Jesus, nós somos impulsionados a restituir. E finalmente, queridos, quando nós andamos com Jesus, nós acabamos fazendo como fez aquela mulher samaritana. Ela esteve com Jesus ali naquele poço, e quando Jesus começou a falar com ela, e ela começou a entender que aquele era mesmo o Filho de Deus, o grande profeta, ela saiu correndo pelos becos e valados, como quem dizia: venham todos, venham ver um poderoso profeta que se levantou diante de nós. Não seria ele o Cristo? Sabe, aquela mulher esteve com Jesus, e o ato seguinte foi ir por todos os lugares para fazer com que as pessoas pudessem estar em contato com Jesus. E esse sentimento deve prevalecer também em nós, queridos. A gente que tem experimentado essa vida com Cristo, a gente que tem experimentado esses momentos maravilhosos, quando nós estamos de repente vendo que tudo vai dar errado, de repente Ele intervém e muda a situação, as coisas tomam um novo rumo, e a gente canta o canto de vitória, e assim tem sido, e a gente tem experimentado essas maravilhas na presença de Deus. Mas por que então que a gente não faz como aquela mulher samaritana? Por que a gente não se esforça para colocar as pessoas, e muitas delas, pessoas que nós amamos tanto, por que a gente não se esforça para colocar essas pessoas também diante de Jesus? Ela saiu por todo canto, e porque às vezes nós nos omitimos em convidar pessoas, em trazer pessoas, em sonhar com que essas pessoas possam estar diante de Jesus e terem a vida mudada. Pense nisso. Eles estiveram com Jesus, Pedro e João estiveram com Jesus, e por isso deixaram o sinédrio maravilhoso, maravilhado. E eu quero aqui nesta noite, nós já estamos concluindo, eu quero convidar a você para estar de pé. E sabe, nesse movimento agora de se colocar de pé, eu queria desafiar você a pensar numa coisa. Você tem estado com Jesus, e se você tem estado com Jesus, quais são as evidências que realmente fazem com que as pessoas olhem para você, fiquem maravilhadas e admitam? Porque isso que foi poderoso, isso que foi interessante na fala daqueles homens ali do sinédrio, daqueles sacerdotes. Eles procuraram de todas as formas negar que Jesus era quem Ele era, mas mesmo sem se aperceberem, eles acabaram confessando, eles acabaram dizendo: já sei, esses homens, incapazes como eram, só estão agora assim, porque eles estiveram com Jesus. Eles reconheceram o poder que Jesus tem para mudar a vida das pessoas. E eu quero desafiar você, meu amigo, minha amiga, você que nessa noite veio aqui, sabe, adorar a Deus conosco, celebrar a Deus conosco, você que de repente veio buscar respostas, você que de repente veio buscar uma libertação de um jugo, de alguma coisa que te leva com tanta força a fazer coisas que decepcionam e nunca maravilham as pessoas. Você que por mais que tenha se esforçado para fazer coisas que produzam alegria no coração dos seus entes queridos, tudo que você tem conseguido é fazer coisas que decepcionam ainda mais. Eu quero te convidar a estar com Jesus. E quando você estiver com Jesus, aquelas mesmas pessoas que hoje de repente se decepcionam contigo, essas mesmas pessoas vão começar a se maravilharem pelo que vai estar acontecendo na sua vida.
elas vão começar a ficar maravilhadas. Eu queria convidar você a nesse momento tomar um passo de fé. Essa é uma decisão toda sua. Oxalá que nós pudéssemos decidir aqui por vocês. Oxalá que aqueles que de repente têm já um certo nível de entendimento espiritual pudesse tomar essa atitude por alguns que ainda não chegaram nesse nível. Mas isso não pode ser feito. Mas eu tenho a certeza que no momento em que você tomar esse passo de fé, será desencadeada uma série de eventos na sua vida. As escamas vão começar a cair, a alegria da salvação começará a ser derramada sobre a sua vida. Sabe, aquelas coisas que faziam com que a tua mão fosse fechada, não somente para ajudar, mas também para abraçar. Isso vai começar, esse poder vai começar a ceder e a tua mão vai se abrir. Virá sobre você um desejo de reparar tudo aquilo que porventura tenha ficado destruído por conta das suas atitudes loucas e impensadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós queremos convidar você, onde quer que você esteja, vem aqui agora, em nome de Jesus, receba a ousadia de Deus e declare o rompimento de todas essas cadeias, de todos esses julgos que podem estar querendo prender a tua mente, prender a tua alma. Em nome de Jesus, onde está você? Vem aqui. Seja agora um valente do Senhor. Seja agora alguém completamente decidido a caminhar com Jesus e ser um instrumento produtor de maravilhas no coração daqueles que por tantas vezes você trouxe decepção. Glorificado seja Deus. Glória a Deus. Existe alguém aqui, queridos, do nosso meio, que deseja tomar esse passo de fé? Amém. Eu peço à igreja que esteja intercedendo, porque é muito provável que existam resistências espirituais tentando algemar mentes, segurar almas. Mas em nome de Jesus nós declaramos agora que sejam soltas das prisões. Em nome de Jesus, todas as almas que porventura estejam aprisionadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todas as almas, em nome de Jesus, sejam livres e soltas para a glória de Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Não há cadeias, não há grilhões que possam deter, que possam impedir o fluir, o poder que flui do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está você? Sinta agora essas cadeias sendo quebradas. Sinta agora você sendo chamado para ser alguém que vai ser um instrumento de maravilhas, um instrumento produtor de maravilhas. Venha, queridos, em nome de Jesus. O Senhor está aqui, Ele quer transformar, Ele quer mudar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito ministrador, todo espírito diabólico que esteja ministrando no coração e na mente dessa pessoa, que para ela não tem mais jeito, em nome de Jesus, eu declaro agora que tu caias por terra e bata em retirada, em nome de Jesus, e que haja agora liberdade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Há mais alguém?
Nós vamos estar voltando aqui o microfone. Pastor, louvado seja Deus.